eu sou Roberto Maia, tenho 55 anos. A minha formação primeira foi ser engenheiro eletrônico. Depois, como eu gostava e trabalhava já com essa coisa de cultura, jornalismo e arte, eu fui fazer jornalismo porque na época você precisava ter o diploma para ter o registro, e como eu já trabalhava com isso, eu acabei fazendo uma faculdade de jornalismo, mas que foi só mesmo mais pelo diploma, né? Porque era uma coisa que eu já convivia, já era o meu dia a dia, essa coisa de jornalismo, trabalhar com escrever, cinema, televisão, rádio, uma coisa que eu convivi muito com isso. O meu trabalho primeiro em rádio foi na Rádio Cultura AM. Isso eu comecei lá fazendo o roteiro para programa de rádio, né? Na verdade, eu pensava só em trabalhar com produção e roteiro, porque eu gostava muito de escrever, fazer matérias sobre música e também na área cultural, e nunca pensei em depois me tornar uma pessoa que faria apresentação em rádio. Mas naquela época eu comecei só fazendo roteiro, que era uma coisa que eu tinha muita facilidade, gostava. Era uma pessoa que comecei a me especializar em música ainda na adolescência, e foi uma coisa que daí não parou mais. O ambiente de rádio é legal porque você vai convivendo com todas, é um ambiente menor, né, pequeno, é diferente da televisão, do cinema, que é muito mais departamentalizado. O rádio você está junto de todo mundo, então você acaba indo parar na produção e na locução e acaba apresentando a coisa, e naturalmente eu fui saindo da área de produção, quer dizer, fazendo a produção e também fazendo a apresentação ao longo dos anos de rádio. A história do rádio ela é muito ampla, né? Ela tem uma coisa assim fenomenal. Eu vejo assim que ela antecipa muito as tendências e as coisas que depois são utilizadas em outros meios, né? A gente vê que a televisão no Brasil deriva muito do rádio, né? O começo da televisão aqui no Brasil trouxe a maioria dos seus profissionais do rádio, o humor que vinha do rádio, a telenovela, a radionovela que foi virar a telenovela, tem muito do rádio na história da comunicação brasileira como um todo, a comunicação de massa. Então eu acho que está sempre sendo adaptada aquela coisa que o rádio experimenta, que o rádio cria, que o rádio permite você viajar um pouco para os outros meios, né? A gente vê recentemente a questão do Pânico, que é um fenômeno de televisão, que é um programa que nasceu no rádio. Então isso é muito interessante, né? Uma das coisas mais diferentes que a televisão propõe nos últimos tempos, em termos de humor, também veio do rádio e de um rádio contemporâneo. A gente já tem toda essa história da coisa que nasceu antes da era da televisão, que foi trazida pelo rádio, e agora, no século XXI que a gente está, ainda vem coisas revolucionárias do rádio. Você sempre adapta algumas coisas que o rádio experimenta para a televisão. Eu vejo assim, eu vejo que o rádio, ele, da sua maneira, ele evolui e contamina as outras mídias. A própria internet, eu acho que ela se utiliza, quando o rádio sabe se utilizar da internet, é fantástico, né? Essa convergência de mídias. Você vê que antigamente você tinha aquela dificuldade quando você fazia uma programação diferenciada, com uma coisa que eu gosto de fazer muito, que é essas coisas de programas que lançam coisas novas. Hoje em dia, com o auxílio da internet, ficou fantástico essa interação, porque você pode tocar algumas coisas e depois publicar as playlists que você tem. A pessoa pode depois calmamente consultar. Muitas pessoas me pedem isso, que você tocou dia tal do tal. Antigamente isso ficava perdido no ar, né? Hoje em dia você tem toda uma documentação e fica disponível para as pessoas. Então essa evolução que o rádio teve e compactuando com as outras mídias é sempre fantástico, tá? Então eu acho sensacional como o rádio convive bem com a tecnologia, apesar de ser um meio de comunicação muito básico e simples, teoricamente, de se fazer, como ele interage, como ele evolui, né? E como ele combina com o avanço da tecnologia. Eu acho que a coisa mais incrível que eu vejo no rádio é o poder de comunicação que ele tem. Ele sempre teve e ainda continua tendo, né? Às vezes as pessoas menosprezam o poder de penetração ou de comunicação do rádio, mas ainda é muito, muito intenso, né? Eu acho que a grande vantagem do rádio é que você pode estar ouvindo e fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Não é uma coisa que te
monopoliza, assim como a televisão, que você tem que ficar olhando, prestando atenção, mas o rádio é um companheiro de todas as horas, né? Você pode estar trabalhando mesmo, escutando o rádio, você pode estar dirigindo, e principalmente em grandes cidades, metrópoles como São Paulo, onde o trânsito está cada vez pior, o rádio tem sido um companheiro fundamental para as pessoas, né? Hoje em dia que eu trabalho na 89, a gente está sendo a rádio que é primeiro lugar nos carros em São Paulo, e isso é gratificante, sabendo que você está fazendo companhia para essa grande massa que está parada no trânsito e tudo mais. E eu acho que o papel do rádio só cresce, é muito legal, é muito bom poder trabalhar em rádio. Eu acho que as novas ferramentas que você tem em internet, em aplicativos da telefonia móvel, você vai ampliando cada vez mais a penetração do rádio, né? Eu acho que hoje em dia todo mundo que tem um celular, e basicamente todo mundo no Brasil tem um celular, tem acesso ao rádio. Isso é fantástico, né? No lugar de ser uma mídia que está decrescendo, ela está cada vez mais se tornando parte da vida das pessoas. É sensacional. Eu sou um fanático por rádio, adoro o rádio, adoro o papel do rádio na vida das pessoas, e sou um entusiasta e espero poder ainda ficar no rádio muitos e muitos anos. Acho que uma das grandes alegrias para mim e para todo mundo que gosta de rádio nesse ano de 2013 foi essa volta, né, da 89, que foi uma coisa assim que surpreendeu não só a quem gostava da 89, mas o mercado, que eu acho que é o mais difícil de você lidar e provar que algo tem sentido voltar como voltou a 89. Foi um estouro, né, em termos de audiência, e como as coisas são, né? Era uma marca fantástica que estava no coração das pessoas e que nunca tinha morrido. Isso foi muito legal, ver que como as pessoas gostam, né, e como elas são saudosas em relação a coisas interessantes que o rádio criou. Então a grande prova foi isso, ela voltar e de repente em 2 meses, em 3 meses já era uma das 8 rádios mais ouvidas de São Paulo, que é um desafio tremendo, né? Você tem um universo em São Paulo de mais de 25 ou 30 emissoras aí convivendo nesse espaço, e de repente uma rádio que estava adormecida voltar e ter um respaldo de público tão grande é sensacional. Mostra que São Paulo tem que ter, né? Tem que ter esses vários estilos, esses vários nichos, e a Rádio 89 é a cara, ao meu ver, de São Paulo, essa coisa moderna, jovem, dinâmica, né? É sensacional poder estar nessa nova fase do 89 e ver que essa fase está dando super certo. Eu não vejo a minha vida sem rádio. Acho que desde pequeno o rádio foi assim, uma grande companhia, algo que me despertava curiosidade, né? Eu acho que o legal do rádio é isso, que te ajuda a sonhar, você ouve as coisas, você fica refletindo. E aquilo que eu já tinha até comentado, que é um companheiro para qualquer hora, né? Você está fazendo alguma coisa, eu sempre tive essa mania de trabalhar ouvindo rádio, que era uma coisa que me ajudava, que me despertava, que me induzia a criatividade, e eu fico muito feliz de gostar e de trabalhar com rádio. Agora, de uma maneira geral para as pessoas, eu acho que é um grande companheiro, aquilo que eu falo. Eu acho que a comunicação de rádio é única, é uma comunicação que se assemelha muito àquela comunicação que a gente tem 1 a 1, né, de você falando com a pessoa que você gosta, daquela comunicação do telefone. Eu acho que o rádio tem esse poder de unir as pessoas de uma maneira muito informal. Eu vejo isso com as pessoas que escutam e que vêm conversar comigo. Elas parecem que já me conhecem como uma pessoa íntima, né? Porque você cria aquela intimidade com o seu ouvinte de uma maneira única. A televisão cria distâncias, o cinema mais ainda, o teatro. São mídias e formas de comunicação que dão uma distância, mas o rádio não. O rádio tem um poder de aproximação genial. Então eu acho que isso faz parte da vida das pessoas. Eu não concebo as pessoas sem rádio, ainda bem, né?